Boa noite, nossos companheiros e nossos amigos. E hoje voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é, como sabemos, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar e comentar algumas 3 perguntas que nós verificamos aqui em nosso e-mail. Perguntas de um cidadão que manifesta o interesse pelos estudos da ciência do Espiritismo, da filosofia do Espiritismo, da religião do Espiritismo, porque para esclarecimento e até do nosso próprio companheiro, o Espiritismo ele tem 3 partes que se confundem, as 3 partes. Ela é a parte da ciência do Espiritismo, filosofia do Espiritismo e a religião do Espiritismo, que são 3 coisas em uma única só. O Espiritismo, a doutrina espírita. E de maneira que nós detectamos aqui as perguntas, e a primeira pergunta que este cidadão nos faz através do nosso e-mail, ele pergunta: com tantas religiões no mundo, qual a religião que salva? Esta é a pergunta. A pergunta é esta: com a diversidade enorme de crenças religiosas, de seitas religiosas que existem no planeta Terra, representada, ou seja, divulgadas através das igrejas, porque em cada esquina se constrói um templo da religião, e ele então pergunta, com essa diversidade imensa, com essa fartura de crenças religiosas, qual é a que salva? E nós respondemos com base no Espiritismo: nenhuma salva, porque nenhuma religião salva o homem. Embora se diga que a que mais esclarece a humanidade seja ou é o Espiritismo. É o Espiritismo, mas mesmo o Espiritismo não salva criatura nenhuma. Jesus não veio ao mundo para salvar. Ora, se Jesus não veio ao mundo dar salvação como as igrejas prometem, como as religiões em geral prometem, o Espiritismo também não promete salvação a ninguém, porque o próprio Deus que nos criou, ele não nos dá salvação de graça. Não existe isso. Embora as religiões, por falsa interpretação dos textos da Bíblia, prometam salvação às criaturas humanas. Mas nenhuma, respondendo à pergunta do nosso irmão, nenhuma religião salva o homem. E afinal, o que é que salva o homem? A prática do bem. Que o homem tenha igreja ou que não tenha, que seja devoto desta ou daquela igreja, que não tenha religião ou que tenha, que seja mesmo materialista, não acredite, eu digo, no espírito, nem na vida depois da morte, é um materialista. O ateu, que também não acredita em Deus, mas se ele tem uma conduta verdadeiramente cristã na prática da caridade, na prática do bem, que seja um homem que obedeça às leis de Deus, seja obediente a Deus, ao nosso Pai Celestial,
praticando a lei de justiça, a lei da verdade e a lei da prática do bem, que é a caridade, desdobrada mil e uma faces na prática do bem, este é o que se salva. Independente de igreja, independente de crença religiosa, como dissemos, mesmo que ele seja materialista e não acredite em Deus, porque Deus não se atinge se eu, se você que está nos assistindo, se nós não acreditamos nele. Não, ele não vê isso. Ele vê a nossa conduta, a nossa natureza caridosa, a nossa natureza benévola, é a caridade, é a prática do bem, este é o único caminho que nos leva a Deus. Não é o Espiritismo, não é a Igreja Católica, não é a rede do evangelismo e do biblismo que envolve o mundo. Nada disso. É a prática do bem, é a prática da caridade. Se bem que, entre todas as crenças religiosas, o Espiritismo é que prepara mais o homem para a conquista da sua própria salvação. Mas não se apresenta o Espiritismo como o único caminho para Deus. Não. Há muitos caminhos para Deus, mas o único caminho, o certo, não é? O definitivo, é a prática da caridade. Que o homem seja da religião de crente, que seja da religião católica, que seja da religião espírita, que seja um bandista, terreirista, não interessa. Para Deus, o que vale é a prática da caridade, o coração generoso. Isso é o que lhe dá a salvação. Respondendo à pergunta do nosso irmão. E a religião, conforme dissemos, nenhuma salva se você não tiver a caridade, a prática do bem, que nasce dentro da própria alma. Esse é o verdadeiro canal da salvação para Deus. A caridade e a humildade são as chaves que abrem a porta do reino de Deus. A caridade, a humildade, que é filha legítima da caridade, é o que constitui o que? As chaves que abrem a porta do céu para a criatura humana, para o espírito humano. Isto sim é que é a verdadeira chave de salvação. Diríamos nós, é o passaporte direto para o reino de Deus, é a prática da caridade. E a segunda resposta, aliás, a segunda pergunta do nosso irmão: qual foi a religião de Jesus? Pergunta. Ora, como existia muitas religiões naquela época, crenças religiosas, a religião mais forte, mais poderosa, equivalente à Igreja Católica de hoje, era o judaísmo, a religião dos judeus, que tinha como base de doutrina, de orientação para eles, era a lei de Moisés. E dentro da lei de Moisés, o que o Torá, ou como outros chamam, a Torá, que são os 5 livros da Bíblia, ou os 5 livros de Moisés, que são a lei para os judeus. Mas Jesus não tinha religião. A religião de Jesus era o quê? A caridade, a prática do bem. Tanto que ele ensinava naquela época, sobretudo a quem lhe perguntava nas esquinas: Senhor, onde está o reino de Deus? E ele respondia: dentro de vós.
E é pela prática da caridade, pela prática do bem, pela observação à lei de justiça, à lei de amor, à lei de caridade, à lei da verdade, mas acima de tudo, a lei da caridade, a lei do amor, é que são ou que constitui o passaporte para o reino de Deus, e essa era a religião de Jesus. Não tinha religião de culto exterior, não participava da religião de Moisés, pelo contrário, ele fez muitos complementos, muitas reformas ao judaísmo, à lei de Moisés. Como ele não aprovou tudo, não é, da lei de Moisés, ele foi levado pelos fariseus para o Calvário, porque não aprovou muitas coisas da lei de Moisés, fez reforma, fez mudança, até mesmo porque tinha que adaptar a lei de Moisés, que tinha 2000 anos, à cultura atual dos hebreus, dos judeus, como viviam os judeus na época dele, Jesus. Como ele fez muita reforma, ele foi para o Calvário. Mas ele não teve religião dogmática, não pregou religião de culto exterior, de dogma, não aprovou totalmente a lei de Moisés, não aconselhou sacerdócio organizado com autoridades, não aprovou pastores da religião, organização de pastores, de líderes religiosos, e condenou o tráfico, o negócio, o comércio com as coisas de Deus. Se vir, não é? Condenou aquele que usa o nome dele, Jesus, e o nome do Pai Celestial para vender salvação e para negociar o que? Indulgência, perdão, mostrando que nenhum homem aqui na terra tem autoridade moral e espiritual de dar salvação a ninguém. Nenhuma autoridade aqui na terra. Por quê? Porque todos somos espíritos inferiores, atrasados, que só reencarnamos porque temos defeitos, temos inferioridades morais, somos criminosos com relação às desobediências às leis de Deus. De modo que ninguém aqui na terra tem autoridade moral para dar salvação a ninguém. Não botar alguém no céu, ou tirar alguém de céu e botar no inferno, mesmo porque na visão do Espiritismo não existe céu, nem inferno e purgatório. Tudo isso é na consciência. Se a consciência é culpada, vem o remorso, é o inferno. Se a consciência não é culpada, não tem remorso. O homem é feliz, ele está no céu. Foi isso que Jesus ensinou ao homem. Senhor, onde está o reino de Deus? Ele disse, dentro de vós. Pratique o bem, pratique a caridade. Esta era a religião de Jesus. Mas não teve religião dogmática, de culto exterior, de rituais, de idolatria. Pelo contrário, Jesus condenou o politeísmo, a adoração de muitos deuses. Ele condenou o paganismo, bateu de frente com o paganismo e com o politeísmo, bateu de frente. Por isso é que ele foi para o Calvário. Ele foi para o Calvário por causa disso. E de maneira que, respondendo à pergunta do nosso irmão, qual foi a religião de Jesus? Nenhuma. A religião de Jesus foi a prática da caridade, a prática do bem, independente de crença religiosa. Que o indivíduo seja ateu, que seja crente, que seja materialista, que tenha ou não tenha nenhuma religião. Mas o que agrada a Deus é a prática da caridade, a prática do bem, e o resto não agrada a Deus. E a terceira pergunta do nosso companheiro, onde na Bíblia
para nossos estudos, ele pergunta aqui, onde na Bíblia ensina a reencarnação? É a pergunta dele, onde na Bíblia? Ora, a Bíblia é reencarnacionista. A Bíblia é reencarnacionista. Em primeiro lugar, Jesus confirmou a reencarnação. Ele disse, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Os profetas ensinavam aqueles a quem a morte foi dada, viverão de novo. Viverão de novo onde? Aqui na terra. Os profetas ensinaram a reencarnação. Jesus teve vários lances e em um deles ele mostrou e deixou bem claro, se referindo ao profeta Elias, do Velho Testamento, que voltou reencarnado na pessoa de João Batista. E disse abertamente, ele se referindo a João Batista, ele dizia, ele mesmo, João Batista, é o Elias que há de vir. E fizeram com ele o que vão fazer comigo, se referindo ao Calvário para onde ele ia. Foi isso aí que ele ensinou. E então ele perguntou no grupo dos apóstolos, apenas para maiores esclarecimentos, a pergunta do nosso irmão, ele perguntou aos apóstolos, que dizem os homens, quer dizer, os judeus, que dizem os homens por aí? Quem eu sou? Aí um dos apóstolos disse, Senhor, uns dizem que tu és Jeremias. Ora, Jeremias tinha vivido há quase 2000 anos, eles achavam que Jesus era a reencarnação de um dos antigos profetas, quando na realidade Jesus não foi a reencarnação de ninguém. De ninguém. Porque Jesus já era um espírito puro e imaculado. Espírito puro não reencarna em corpo material. Ele não foi a reencarnação de ninguém. E no mesmo assunto, no mesmo tema, no meio dos apóstolos, aí o outro apóstolo saltou e disse, Senhor, outros dizem por aí, quer dizer, outros judeus, outras autoridades do Sinédrio, da religião de Moisés, dizem pela tua sabedoria e pela prática do bem que fazes, pelos milagres que fazes, eles dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Isaías. Ora, esse povo já estava morto. Esse povo. Aí Jesus confirmou, ô Pedro, e você, Pedro, o que acha de mim? Aí Pedro, envolvido por um espírito de luz, de um espírito elevado, aí atuou em Pedro e disse, Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o enviado. Aí Jesus disse, bem-aventurado Pedro, és tu, porque não foi a carne e nem o sangue, quer dizer, nada de material, que fez essa confirmação, mas sim o meu Pai Celestial, quer dizer, foi um espírito elevado, um espírito puro, que fazia parte do grupo, né, espiritual, de espíritos elevados, que assessorava Jesus. Foi um deles, que se chama anjo, ou arcanjo, pelas igrejas, que atuou em Pedro e confirmou que Jesus era o Messias, era o missionário, não era a reencarnação de ninguém, mas era o Messias. E de modo que nós acreditamos, nosso companheiro, que a Bíblia é um livro, antes de tudo, é um livro mediúnico. Para os que não creem, é um livro mediúnico. E acima de tudo, a Bíblia é um livro reencarnacionista, porque o próprio Jesus ensinou a reencarnação, que ele não criou a reencarnação, ele apenas confirmou os ensinamentos dos profetas e confirmou pela reencarnação os ensinos dos filósofos, dos sábios antigos, desde o começo da humanidade, que ensinavam a reencarnação. Principalmente os países orientais, onde a cultura deles basicamente é a reencarnação. Então, a Bíblia ensina a reencarnação. O nosso
sugerimos ao nosso companheiro que se ligue mais ao livro do Espiritismo, principalmente ao livro dos Espíritos, para interpretar os textos da Bíblia, que a Bíblia não condena o Espiritismo. Há muitos fanáticos de outras religiões que chegam a dizer, com a Bíblia na mão, como se fosse um camelô. Nós consideramos o camelô da Bíblia, o camelô da religião, com a Bíblia na mão, nas esquinas, dizendo que a Bíblia condena o Espiritismo. Quando diz isso, essa criatura nem conhece a Bíblia e nem conhece o Espiritismo. Porque o Espiritismo confirma a Bíblia e a Bíblia confirma, na recíproca, confirma o Espiritismo. Antes de tudo, voltamos a dizer, a Bíblia é um livro mediúnico e é um livro reencarnacionista, porque os antigos judeus acreditavam e ensinavam também a reencarnação. Por isso é que Jesus perguntou aos apóstolos, porque os apóstolos eram judeus, e eles responderam, uns dizem por aí que tu és Jeremias, reencarnado, outros dizem que tu és Isaías, reencarnado, e outros dizem que tu és João Batista, reencarnado. E Jesus confirmou, não para ele, mas confirmou que João Batista era o Elias, o antigo profeta, reencarnado, acreditasse quem quisesse. E então, nosso amigo, acreditamos e estamos satisfeitos em lhe dar essa resposta. E acreditamos que, com base no Espiritismo, essa resposta serve, pelo menos, de reflexão, não só para o nosso companheiro, que fez as 3 perguntas, como também para todas as criaturas que têm dúvida acerca da relação Bíblia-Espiritismo, Espiritismo, Bíblia. Essa boa relação, esse bom casamento, Bíblia, Espiritismo, Espiritismo e Bíblia. Muita paz para todos e voltaremos em outra oportunidade para apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.